mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Louvados sejam nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre seja louvado. Que alegria estarmos mais uma vez juntos para partilharmos da palavra de Deus através do encontro com a Mãe da Misericórdia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E para iniciarmos de maneira cristã este nosso encontro, já nos colocando à disposição do servir a Deus e ao próximo, convido você a nos unirmos pela Santíssima Trindade como estes filhos bem-amados do Pai que nos ama, do Pai que nos criou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Peçamos que o Espírito Santo conduza o nosso dia, conduza a nossa vida, para que sempre estejamos agindo de acordo com aquilo que Jesus tem nos ensinado, com o que Jesus tem nos colocado como meta para um dia conseguirmos estar junto do Pai no reino que Ele nos preparou. Por isso rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Hoje estamos no último dia do mês de setembro, dia 30, estamos vivendo também a 26ª semana do tempo comum. E hoje a igreja comemora, hoje a igreja faz memória também a São Jerônimo. São Jerônimo, que é um santo doutor da igreja e que teve o privilégio de ser capacitado pelo Espírito Santo para traduzir a nossa Bíblia da língua aramaica para o latim, onde daí muitos povos puderam entender, conhecer, ler as Sagradas Escrituras para estar assim a par de tudo aquilo que Deus quer para os seus filhos, de tudo aquilo que Deus vem nos revelar através dos profetas, através do sacrifício de Jesus, enfim, aquilo tudo que o Espírito Santo deixou através da inspiração em seus autores para que chegasse até nós nos dias de hoje. Nesta liturgia deste dia, o evangelho que nos é oferecido para a nossa reflexão está em Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. E eu convido você, meu irmão e minha irmã, com muita atenção, a ouvirmos o que o evangelista nos relata. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. O Senhor escolheu outros 72 e enviou-os 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar para onde ele mesmo devia ir. E dizia-lhes: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não vos demoreis para saudar ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ele retornará a vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador tem direito a seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se grudou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto,
Sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo, naquele dia, Sodoma receberá a sentença menos dura do que aquela cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, muitas são as mensagens que podemos tirar desse trecho do Evangelho de Lucas que nos é dado hoje para a nossa reflexão. Jesus, iniciando o Evangelho aqui, Lucas nos relata que Jesus escolheu mais 72 discípulos. E enviou-os de 2 em 2 para todas as regiões, para que eles anunciassem que o reino de Deus está próximo. O que podemos olhar nesse trecho, nessa passagem onde Jesus escolhe mais 72? Podemos entender que todos somos capacitados e todos somos chamados por Deus para sermos anunciadores do reino, para testemunharmos as palavras de Jesus no meio dos nossos irmãos. No entanto, Jesus havia escolhido 12, mas ele viu que esses 12 não seria o suficiente, bem como esses 72 que ele escolheu depois, também não seriam o suficiente para que o serviço de anúncio do reino de Deus fosse completo. Jesus pede a cada um que ele escolheu que rogasse a Deus para que Deus enviasse mais e mais trabalhadores, porque a messe é grande, mas os operários ainda são muito poucos. E nos dias de hoje podemos ver Jesus pedindo a nós também que nós estejamos em constante oração, pedindo a Deus que nos envie mais e mais anunciadores do reino de Deus no meio de nós. Porque o reino de Deus, muitas vezes, nos dias atuais que estamos vivendo, nós vemos que ele passa despercebido, às vezes, na vida dos nossos irmãos e, às vezes, até na nossa própria vida. Porque, de repente, aqueles que estão encarregados de anunciar ainda são poucos. Porque, de repente, aqueles que estão anunciando a boa nova do reino de Deus no meio de nós, ainda não estão conseguindo atingir os corações das ovelhas que se encontram afastadas. Por isso, Jesus pede que aos seus escolhidos, através da humildade e da obediência, eles peçam a Deus que Deus envie mais operários para a sua messe, para que a sua obra seja completada no meio da humanidade. Podemos ver também um pouco da lei que Jesus nos mostra aqui, nos dando o exemplo da lei da ação e reação. Jesus pede que a todo lugar que eles entrarem, primeiramente eles desejem a paz àquelas pessoas. E se ali existir alguém que realmente vive em paz, a paz retornará sobre eles. E aonde não houver, a paz não retornará sobre eles. Então ali eles deveriam estar atentos ao comportamento das pessoas para eles poderem saber se ali eles estarão seguros, estarão sendo realmente recebidos com toda a dignidade que é necessário, ou eles vão ser, de repente, condenados, de repente eles vão ser expulsos dali. Então Jesus pede que o anunciador do reino, ao chegar à casa, ao chegar ao povoado, ao chegar à cidade onde ele vai pregar a palavra, ele primeiramente faça essa saudação, desejando que a paz repouse sobre aquele lugar. E Jesus também diz que onde eles não forem recebidos, que é para eles baterem até a poeira dos seus pés para não levar nada daquele lugar que se negou a ouvir o anúncio do reino de Deus. Então, se somos bem aceitos, devemos permanecer e ali fazer todo o trabalho de anúncio, toda a obra de Deus acontecer. Se não formos, devemos procurar outros lugares onde poderemos estar fazendo de maneira mais eficaz a obra de Deus acontecer. No entanto, mesmo assim, Jesus pede que ao sairmos, ainda assim, anunciemos que o reino de Deus está chegando e que nós todos somos convidados à conversão. Somos convidados a acolher este reino no meio de nós,
através do amor a Deus, através do amor ao próximo, através da misericórdia que Jesus veio nos revelar com o seu sacrifício. Olhemos para o exemplo de Maria, que sempre foi uma fiel e obediente mulher, que em tudo serviu a Deus e em tudo também serviu o seu irmão, serviu o seu próximo. Nos trouxe Jesus e nos deixou conhecer o Verbo de Deus, e através do seu sim, ela gerou, criou, educou, viu crescer o menino Jesus, para que depois ele, com o seu sacrifício, redimisse dos nossos pecados todos aqueles que deram ouvido à sua palavra. Peçamos a ela que por sua intercessão nós consigamos sempre estar atentos àquilo que Jesus nos ensina e coloquemos em prática em nossa vida tudo o que aprendemos dele. Amém? Amém. Meu irmão e minha irmã, com muita fé e com muita devoção, convido você agora a rezarmos juntos a oração que Santa Faustina fez para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Meu irmão e minha irmã, obrigado pela sua companhia em mais esta manhã, onde juntos nós vivenciamos o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Não esqueça de deixar o seu joinha, sua curtida, em nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também no Facebook. Fiquemos todos com Deus e peçamos que, por intercessão de Maria, nossa Mãe da Misericórdia, Ele, que é o nosso Pai Todo-Poderoso, nos conceda as suas bênçãos hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de